Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jameson Almeida, sou professor de matemática e hoje nós vamos ver uma matéria bem legal de ser trabalhada, que é a progressão aritmética. Antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tranquilo? Você que está estudando para concurso, é essencial que você siga o nosso canal. Tá com dúvida em matemática geral para o colégio ou para qualquer tipo de questões que vocês tiverem, não se esqueçam, deixa aí o like direitinho, tranquilo? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a fazer os exercícios que eu separei para vocês, eu fiz aqui uma revisãozinha geral, né? 3 formulinhas que a gente utiliza bastante. A primeira é como a gente vai calcular a razão de uma PA, né? Para você que não sabe, você está com dúvida desde o início, não entendeu nada do que o professor te explicou. Primeiramente, progressão aritmética é uma progressão, tá? Uma sequência de termos em que eu estou sempre somando ou subtraindo o mesmo valor ao anterior para descobrir o posterior, tranquilo? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, isso aqui é uma progressão aritmética cuja razão é 2, porque eu estou somando 2 e 2 termos para descobrir o próximo, tá? Posso ter, por exemplo, 10, 7, 4, 1 e assim sucessivamente. Isso aqui também é uma progressão aritmética, é uma progressão decrescente, né? Aqui é crescente, aqui é uma decrescente. Uma coisa que vocês têm que saber, como eu falei anteriormente, é que eu sempre tenho o mesmo termo somando ou subtraindo, ok? Então essa razão ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Como que a gente vai determinar a razão da PA? A gente vai pegar o segundo termo menos o primeiro termo. Então, 4 menos 2, 2. E para confirmar se essa razão é a mesma, eu vou pegar o terceiro termo menos o segundo termo. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Né? Então aqui é uma progressão aritmética de razão 2. Tranquilo? É bem simples. Tem que fazer a análise das duas? É essencial que você faça, porque existem algumas questões que a gente, para provar que uma sequência é uma progressão aritmética, essas razões têm que ser iguais. Então, pega o segundo, menos o primeiro, terceiro, menos o segundo e iguala os dois, tranquilo? A segunda fórmula que nós temos é a fórmula do termo geral. Por exemplo, imagina que nós temos essa sequência aqui e ele te peça para determinar o 20º termo. Tu não vai ficar somando de 2 em 2 igual um maluco, né? Mas, apesar de que tem gente que faça isso, né? Bom, mas esse não é o caso. Você é um cara esperto, você é uma menina esperta, então aprende a utilizar o termo geral. Então, o termo geral é aquele termo que eu quero calcular, o 20º termo, 50º, 100º e assim por diante. E para terminar aí, nós temos a soma dos N termos de uma PA. Por exemplo, se aqui ele estivesse pedindo a soma dos 4 primeiros termos, 2 mais 4 mais 6 mais 8. Somou, deu 20. Acabou. Tranquilo? Mas se ele estivesse pedindo a soma dos 50 primeiros termos, tu não ia ficar fazendo até os 50 e somar de 1 em 1. Então a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? Antes de mais nada, o AN é o termo que eu quero calcular, o A1 é o primeiro termo, o N é a posição que ele quer, se é o 20º, vai botar o 20, se é o 50º, vai botar 50, e o R é a razão. Aqui, mesmo processo. A1, primeiro termo, se ele quer a soma dos, vamos supor, 30 primeiros termos, vou botar S30, A1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Tranquilo? Nenhum bicho de 7 cabeças. E eu separei algumas questões, né? As questões mais básicas eu não vou resolver, não. Eu separei as questões mais trabalhadas, questões que geralmente costumam acontecer em concursos, né? Questões de faculdade, de ESA, EA, essas questões assim mais trabalhadas, que é o que a gente vai ver agora. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão. Observe a tabela de Pitágoras. A soma de todos os números desta tabela até a 20ª linha é... Bom, nesse caso aqui, né, você tem algumas formas de você fazer. Você pode perceber que, olhando verticalmente, de cima para baixo, 3, 6, 9, 12, eu formo uma PA, que a razão é 3. 4, 8, 12, 16, eu tenho uma outra PA, que a razão é 4. 5, 10, 15, 20, eu tenho uma outra PA, que a razão é 5. Né? Então, a primeira forma de fazer, que é a mais trabalhada, a gente não vai utilizar essa, só para vocês terem uma ideia. Eu pego aqui, no caso ele quer a soma de todos os números, até a 20ª linha. Então ele quer a soma dessas 20 linhas aqui. Você pode fazer a soma desses 20 termos, mais a soma desses 20, mais a soma desses 20. Que, consequentemente,
você vai perder um pouquinho de tempo, tá? Então a gente não vai fazer por esse processo. O bizu dessa questão é o seguinte: pega aqui, ó, e faz o somatório do que eu tenho em uma linha. 3 mais 4 mais 5, 12. 6 mais 8 mais 10, 24. 9 mais 12 mais 15, 36. 12 mais 16 mais 20, 48. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, se você olhar a sequência que eu tenho das somas, né, nós também temos uma PA 12, 24, 36, 48, em que a nossa razão ela vai ser 12, porque eu sempre estou somando 12 ao termo anterior para descobrir o próximo, tá? Então você vai montar essa PA 12, 24, 36, 48 e assim sucessivamente. No caso, ele quer a soma dos 20 primeiros termos, né? A soma das 20 primeiras linhas. Primeira coisa que você tem que fazer, lembrar da fórmula da soma. A fórmula que a gente vai utilizar aqui, ó, a soma dos 20 primeiros termos vai ser o A1, que é o primeiro termo, mais o A20, que é o 20º termo, vezes 20 dividido por 2. Ah, Jameson, mas eu não tenho 20º termo, o que eu vou fazer? Simples, você, pela fórmula do termo geral, você vai calcular ele, tá? Então, vamos calcular aqui, ó, A20. O A20 vai ser A1 mais 20 menos 1 vezes a razão, que nós já temos aqui, que é 12. Substitui aqui o A1. A20 vai ser 12 mais 20 menos 1, 19 vezes 12. E caraca, e agora? Quanto que vai dar? Nesse caso aqui, você fazendo essa soma toda aqui, você vai ter um valor de 240. Então, o 20º termo é 240, ok? Agora você vai fazer a aplicação na soma dos 20 termos, que é essa fórmula que nós temos aqui, ok? Então, ó, fazendo aqui, S20, o A1, que é o primeiro termo, nós já temos aqui que é 12, mais o A20, que é 240, vezes 20 dividido por 2. Pode simplificar aqui? Aqui você pode, porque esse 20 ele está multiplicando por tudo, né? Então, 20 dividido por 2, 10. 12 mais 240 vai dar 252 vezes 10. Então, a soma dos meus 20 primeiros termos vai ser 2.520. Ok? Bem tranquilo de se fazer, né? Um pouquinho trabalhosa, mas nenhum bicho de 7 cabeças, ok? Vamos para a próxima questão aí. Segunda. As medidas dos ângulos internos de um triângulo formam uma PA. Assim, independente do valor da razão, pode-se afirmar que um desses ângulos mede... Bom, essa questão aí é da EAR de 2013, né? Como vocês podem ver. Nós temos um triângulo aqui. E ele diz que os ângulos eles estão em progressão aritmética. Preste atenção uma coisa. Quando ele te dá uma PA de termos ímpares, né? PA de 3 termos, PA de 5 termos e assim por diante, o bizu dessa questão é você começar pelo termo do meio. Como assim, James? Imagina o seguinte. Nós temos aqui uma PA e nós temos 3 termos, né? Primeiro, segundo, terceiro. O termo do meio, aqui é o segundo, então vou botar A2. O primeiro termo, eu não posso afirmar que é o segundo menos a razão, né? Então aqui eu tenho o A2 menos a razão. E o próximo termo, eu vou ter esse A2 mais a razão. Ok? Isso aqui é um bizu, geralmente, quando a gente trabalha com PA de 3 termos. Tá, tudo bem. Já tem isso aqui, mas e aí, para que isso vai servir? Aí você vai ter que lembrar no seguinte. Num triângulo, nós temos que a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Então, nós já podemos afirmar que a soma dessas 3 medidas aqui, desses 3 termos, tem que dar 180, né? Então, A2 menos a razão
mais o A2, mais o A2, mais a razão. Isso vai ser igual a 180 graus. Aí aqui, ó, R menos R, 0. A2 mais A2 mais A2, 3 vezes A2, igual a 180. Pega o 3, joga dividindo. 180 dividido por 3, nós podemos afirmar que o A2 vale 60 graus. Tá, mas e agora? Como é que eu vou fazer para determinar os outros dois ângulos? Eu sei que um deles vale 60, né? Os outros dois não me importa, porque na verdade ali ele quer saber qual é o ângulo que eu posso afirmar que realmente tem independente da razão. Então, independente de qual seja a razão, nós podemos afirmar que eu tenho o ângulo de 60 graus. E a alternativa correta é a letra C. Ok? Próxima questão. A sequência de números positivos x menos 10, x ao quadrado, é uma progressão aritmética cujo 10º termo é... Bom, nessa questão aí, ele te dá uma sequência, na verdade ele me deu os 3 primeiros termos em função do x, né? E ele quer saber qual é o 10º termo, ele quer saber qual o valor do 10º termo. Só que, consequentemente, ele não quer que você descubra esse valor em termos de x, ele quer que você descubra um valor numérico, né? Como é que você vai fazer para calcular? O bizu mais importante dessa questão é que ele diz que esses termos, esses números, eles estão em progressão aritmética. Se eles estão em progressão aritmética, nós temos como afirmar uma coisa. Qual é essa coisa? Como que a gente faz para calcular a razão? Nós pegamos o A2 menos o A1. Então, x mais 10 menos x. E nós também pegamos o A3 menos o A2. X ao quadrado menos x mais 10. Não esquece de colocar entre parênteses, tá? Porque é menos o todo. E, consequentemente, esses dois resultados aqui, eles têm que ser iguais. Então, você vai igualar os dois, tranquilo? Então, ó, x ao quadrado menos x menos 10 igual, já tirei aqui do parêntese, tá? Igual x menos x, morreu, igual a 10. Puxa esse 10 para cá, x ao quadrado menos x menos 10 menos 10 igual a 0. Opa, caiu numa equação de segundo grau, vamos resolver, né? X ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Óbvio que, por ser uma questão de concurso, né? Como eu falei para vocês já em vídeos anteriores, 90% dos casos, quando cair uma equação de segundo grau, você vai conseguir resolver por soma produto, tá? Ah, James, você tem dificuldade de resolver por soma produto. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do bizu que eu dou para você aprender a resolver soma e produto, tá? Equação de segundo grau por soma e produto. Então aprenda. No ruim, Bhaskara é só você jogar na fórmula, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos resolver aqui por soma e produto. Nesse caso, a soma ele vai ser menos b sobre a, então menos 1 sobre 1, 1. Já vou botar o valor direto. E o produto c sobre a, menos 20 sobre 1, menos 20. E aí, você vai pensar em dois números que somados dão 1 e multiplicados dão 20. No vídeo que eu expliquei resolver a equação de segundo grau por soma e produto, eu passei esse bizu aqui, ó. Olha os números que multiplicados dão 20. Então, eu tenho 1 e 20, eu tenho 2 e 10, eu tenho 4 e 5. Nós temos esses três pares aí, que multiplicados dão 20, né? Se o produto ele é negativo, se o produto é negativo, os termos, né, são sinais contrários. Um é positivo e um é negativo. Então, a soma é positiva. Se a soma é positiva, o maior é positivo. Então, eu posso ter mais 20 menos 1, mais 10 menos 2, mais 5 menos 4. E ver qual deles que somados dá 1, né? Aqui você vai ter 19, 8 e aqui você vai ter 1. Então, essa aqui são as raízes. Então, meu x1 menos 4, meu x2 vai dar 5. Ah, ok. E agora? Agora você substitui ali. Eu posso ter menos 4 com 10, 6, menos 4 ao quadrado, 16. Ok? Posso ter 5, 15 e 25. Só que, se você voltar na questão,
ele diz o seguinte, ó, a sequência de números positivos. Então, não posso ter nenhum número na sequência que seja negativo. Se você escolher o menos 4 para botar aqui, ele vai ter um termo negativo. Os outros vão ficar positivos, mas esse vai ser negativo. Então, esse você exclui. Consequentemente, você já sabe que o x vale 5. Tá, lógico que a resposta não é 5, tá? Porque ele quer o 10º termo. Então, vamos escrever aqui a PA bonitinha, ó. 5, 15, 25 e assim sucessivamente. Agora, você vai fazer pelo termo geral. Pelo termo geral, se ele quer o 10º termo, ele quer o A10. A10 é igual a A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. O A1, ele vai ser 5, mais 10 menos 1, 9. A razão, nesse caso aqui, é 10, porque ele está aumentando de 10 em 10, né? Então, meu A10, 5 mais 90, 95. Aí, nesse caso, a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos para a próxima questão. Temos uma progressão aritmética de 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. O 10º termo é igual a... Bom, nesse caso aqui, ele fala que a PA ela tem 20 termos, então meu N é 20, certo? O primeiro termo é 5, A1 é igual a 5, e a soma de todos os termos, do caso, de 20 termos, é 480. E ele quer descobrir o 10º termo. Antes de mais nada, coloque aqui, ó, A10, que é o que ele quer, ok? Então, no final, caso você não ache o A10 de cara, você depois tem que determinar ele, ok? Bom, para a gente fazer essa questão, a gente vai utilizar a fórmula da soma dos 20 termos. Qual é a fórmula da soma? O S20, ele vai ser igual a 1 mais o A20 vezes 20 dividido por 2. Como eu já tenho o S20 e eu já tenho o A1, consequentemente eu vou descobrir o A20, né? Descobrindo o A20, eu consigo determinar qual é a razão para depois achar o 10º termo, ok? Então, faz a substituição dos valores aqui, ó, vou jogar aqui para cima. 480, que é a soma dos 20, igual a 1, 5, mais o A20, vezes 20 dividido por 2, 10. Como ele está multiplicando aqui, você já pode, se você quiser, jogar ele dividindo direto. Ou faz a distributiva, tá? E fica a seu critério. Eu vou jogar direto dividindo. 480 dividido por 10 vai dar 48. Então, 5 mais a 20 igual a 48. Inverti já de uma vez. Jogo 5 para lá subtraindo. A 20 é igual a 48 menos 5. Consequentemente, meu A20 vale 43. Ah, tá, entendi. Então, essa aqui é a resposta? Não, ele quer o A10. Caraca, James, como que eu vou fazer para determinar o valor do A10? Simples. Primeiro, A20 é igual a A1 mais 20 menos 1, né, da fórmula, 19 vezes a razão. Você tem o A20, você tem o A1. Você vai determinar a razão. E depois vai jogar de novo na fórmula do termo geral para determinar o A10, tá? Então, o A20 é 43, A1 é 5 mais 19R. Jogo 5 para lá. 19R, 43 menos 5. 19R, 43 menos 5 vai dar 38. Jogo 19 dividindo, meu R vai dar 38 dividido por 19, 2. Ah, tá. E agora, o que eu faço? Agora você calcula o A10. A10 é igual a A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Você já tem o A1 e você tem a razão. Agora morreu de vez. A10, A1 é 5 mais 10 menos 1, 9.
vezes a razão, que nós já calculamos aqui, 2. Então, meu A10, 5 mais 18, 23. Ok? Vamos para a próxima questão aí. Uma progressão aritmética de razão R e primeiro termo 3, a soma dos primeiros n termos é 3n ao quadrado. Logo, a razão é... Cara, essa questão aqui é uma questão bem simples, só que muitos alunos têm dúvida quando ele muda a fórmula que ele te dá a soma, tá? Primeira coisa, ele já te deu aqui o primeiro termo e ele está afirmando que essa soma é de uma progressão aritmética. Então, se você já tem o primeiro termo, o que você vai fazer? Calcula a soma dos dois primeiros termos, tá? Para calcular a soma dos dois primeiros termos, você vai substituir o n por 2. Então, 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Esse 12 aqui, ele é o somatório do A1 mais o A2, certo? Você já tem que o A1 vale 3. Consequentemente, se o A1 vale 3, quanto que eu tenho que ter no A2 para que a soma vai ser 12? Eu tenho que ter 9. 3 mais 9, 12. Então, consequentemente, o meu segundo termo é 9, né? Eu não preciso calcular o terceiro termo, o quarto termo, não há necessidade não. Então, você já sabe que é uma PA, o primeiro termo é 3, o segundo termo é 9. Nesse caso aí, se você já sabe que é uma PA, 3 para chegar a 9 eu estou somando 6. Consequentemente, minha razão vale 6. Simples assim, ok? A alternativa correta nesse caso aí é a letra C. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? Que vocês tenham sanado as dúvidas de vocês. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, tá? Deixar seu like no vídeo se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você achou as questões difíceis, né? Ou então se estava tranquilo de você resolver, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer procedimento que eu tenha feito, se vocês tiverem tido dúvida, podem perguntar aqui nos comentários e eu vou estar respondendo sempre que possível. Tranquilo? Valeu, até a próxima!